Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé, que acompanham o nosso canal, dia da gente lidar aqui um pouco com flecha azul, né? Claro, dias de chuva, cada um com as suas manias. Eu, em dia de chuva, não gosto de rodar com o carro, acho que é sujar desnecessariamente. Quando é carro que você precisa rodar para o trabalho, tudo bem. Mas carro assim não há necessidade. Deixa eu ligar aqui, chave geral, vamos dar uma funcionadinha aí no carro. When I get on the train, I keep rolling again. Vamos lá. Para quem não sabe, essa fechadura aqui é algo que era colocado na Cometa quando o carro era vendido, né? Isso daqui não é, digamos assim, original, no sentido de algo que... Ô, Bitelo! Bom, vamos lá. Agora, aproveitar aqui o documentinho 2022 quente. Vamos substituir aí o antigo. Espera aí, a gente já conversa. Tá aí, documentinho novo. Nosso despachante aí, muito simpático. Agora tá usando esse papelzinho, estilo papel moeda, que tem para vender aí, para imprimir os documentos, né? Tá bom? Vamos agora conversar um pouco aí, enquanto a gente escuta o 113. Vou falar um pouco hoje com os senhores, digamos assim, enquanto faz aqui um ar, etc., assuntos polêmicos ligados ao ônibus Flecha Azul, tá? E é gostoso quando a gente pode falar as coisas com uma certa liberdade, digamos assim, né? Sem estarmos presos a nada. Hoje eu quero aproveitar para falar a realidade assim sobre para o que vocês vão utilizar um ônibus Flecha Azul. Você quer comprar um Flecha Azul? Quer ter um ônibus Flecha Azul? Fico hoje em dia muito à vontade para falar sobre isso, né? Qual a sua finalidade? Qual o seu objetivo com esse ônibus? O que você quer fazer com o seu ônibus Flecha Azul? Né? Deixa aí nos comentários, né? Se eu tivesse um Flecha Azul, eu faria isso ou aquilo, né? O grande objetivo aqui na garagem de peso, nesses últimos 2 anos, que eu tentei fazer, não sei se deu certo ou se não deu, acho que não deu, foi tentar resgatar ônibus Flecha Azul digamos assim, do universo em que ele vivia, que era um ônibus, nesses últimos anos, um ônibus decadente, na mão de empresa de turismo. Tudo volta no tempo, as coisas, né? Se a gente for falar, por exemplo, né, muita gente indagava isso, por que aviação cometa? Mas você tem que ser a pessoa mais antiga para lembrar. Não vou aqui me fazer, né, coisa que até antes da minha geração, não vou falar como se eu tivesse vivido, mas é como eu ouvi isso muito de perto, né, de quem estava ali presenciando, então, para mim, é uma coisa que se torna mais fácil, né, eu falar, etc. Né, muita gente criticava a Cometa antiga, indagava por que a Cometa, os ônibus GM, né, os GM Coach, né, chamados aqui no Brasil de Morubixaba, né? Por que a Cometa picou, acabou com aqueles ônibus e não vendeu aqueles ônibus para outras empresas, né? E quem entendia um pouco mais falava, a Cometa fez isso como uma sacada comercial para ninguém poder andar com os ônibus que eram dela. Esse pensamento é tão importante da Cometa que depois, nos anos 70 e 80, até o começo dos anos 90, quando a Cometa vendia os dinossauros, os flechas, a Cometa fazia pequenas modificações aí
fechava a frente aqui, colocava o emblema Scania, fazia de conta que era uma grade, né? Mas não era, e fechava aqui em cima também, o chamado camelo. Já falei sobre a questão do camelo. Aí ficava aquela dúvida sempre, né? Ah, que ano que tem a janelinha em cima, o camelo, né? Que ano que é arredondado? Não, todo ano tinha janelinha, desde o dinossauro. Mas quando a Cometa vendia, ela mudava, ela fazia essas modificações para que quem comprasse o carro não conseguisse rodar com um carro igual da Cometa. A Cometa tinha muito essa questão de exclusividade naquele momento, né? Então isso foi uma jogada. Existem veículos, né, que não tem jeito. Veja, então é como o Opala 4 portas, por exemplo. Um exemplo, Opala 4 portas, veraneio também posso dar exemplo, Caravan posso dar exemplo. O Opala 4 portas, por exemplo, se vocês olharem bem, prestem atenção. Se ele não for do modelo 89, né, Commodore Diplomata 4 portas, né, o Opala dos anos 80, quadrado ali, 82, 83, 4 portas, ou ele parece táxi do aeroporto, ou ele parece viatura de polícia, não parece outra coisa, não tem jeito. Então, quer dizer, o Opala ou ele parece um carro super chique, de uma pessoa granfina, ou ele parece táxi ou viatura de polícia. Veraneio é a mesma coisa. Veraneio ou ela parece aquela toda luxo, cromada, calotona, não sei o que, entendeu? Ou ela parece ambulância do IANSP ou viatura de polícia. Entendeu? Então, tem carro que tem isso aí, Caravan, né? Tem uma propaganda da Caravan, vou ver se eu acho para colocar para vocês aí. Falar assim, Caravan, você andará em uma, vivo ou morto. Pô, naquela época, realmente, o que tinha de Caravan sendo usada como carro de funerária era demais, né? Meu pai mesmo era um cara contra a Caravan, né? Eu sempre falava, não quer comprar uma Caravan? Não sou dono de funerária para ter um carro desse. Então, isso daí eram coisas que ficaram marcadas. O ônibus flecha azul, a realidade é a seguinte: ou ele é um carro viação cometa, ou ele tá na aviação cometa, ele tá pintado, tá no estilo viação cometa, entendeu? Ou ele tem cara do clandestino. A gente fala clandestino, tem gente que quer falar, não, mas não é clandestino, é legalizado, não importa. A gente fala clandestino como um termo genérico, entendeu? Esse transporte aí, entendeu? Esses ônibus, vamos falar o português claro, esses ônibus ridículos que a gente vê na Castelo Branco rodando aí, entendeu? Frente fechada, lanterna, tudo de cor transparente, não sei o que, antenona de PX, entendeu? Há quem goste? Se quem gosta está assistindo esse vídeo e está chateado comigo, sinto muito. Estou sendo sincero e estou falando o que eu penso, entendeu? Deixa aí no comentário à vontade também, entendeu? Então, quer dizer, flecha azul é assim. Quando você fala de flecha azul, tem uma turma que é viação cometa, que aí é mais do que o flecha azul, ultrapassa o flecha azul, transcende o flecha azul. Não é só o flecha azul, não é só o dinossauro, é a empresa, aquele estilo de gerenciamento de empresa, assim, brilhante, que não existe, né? Na época já era difícil, hoje em dia então não existe, nunca mais vai existir uma empresa daquela, né? Aquelas Toyotas com, né, farol de milha, tudo equipado, aqueles guinchos da Cometa, enfim, uma coisa de um outro nível, que, né, tinha empresa que tentava copiar, mas judiação, ninguém conseguia ter igual. A verdade é essa, Cometa era Cometa, né? Só quem viveu é que sabe, tá certo? Então, isso é viação cometa. E tem um pessoal que a cabeça dele é São Paulo, Foz do Iguaçu, né? Castelo Branco, virar à noite, da 170, da VDO, diferencial longo, né? E essas bobagens. Então, o que a gente tentou? Para mim é bobagem, para mim tudo é uma imbecilidade. Então, o que a gente tentou fazer? Qual que era o objetivo? Pegar esses carros, né? Tinha em estados aqui ao nosso redor, carros que eram utilizados para esse tipo de coisa, para vir aqui no centro de São Paulo comprar roupa, etc. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então a gente tinha por objetivo comprar esses carros, né? Ajeitar o carro da melhor forma possível, tá certo? Então, quer dizer, deixar ele com uma cara de um ônibus mais sério, Cometa, podia até ser todo prata, talvez, mas, enfim,
deixar ele com um jeito mais organizado e vender para um colecionador, ou seja, levantar o nível dele, né? Sair daqui e chegar aqui com esse carro. Não apenas a questão do preço, o preço é um reflexo do que foi gasto, tá certo? Agora, infelizmente, as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente espera, né? Você tenta levantar esse carro para esse nível e você descobre que não tem tanto colecionador assim querendo comprar a Flecha Azul para ter como veículo de coleção. A realidade é essa, entendeu? E aí você precisa vender, você vai vender, né? Quer dizer, é quase que uma prostituição, né? Pagou, vai levar. E aí o carro é seu, você faz o que quiser do carro. Mas o que acontece? A partir desse ponto, você começa a ver as pessoas tendo outras ideias com Flecha, né? Então, por exemplo, transformar em motorhome. Vale a pena transformar um Flecha Azul em motorhome? Eu não sei, eu não sou especialista em campismo, mas eu acho que, na minha visão, né, eu acho que as pessoas assistem aí uns vídeos norte-americanos, os americanos com aqueles ônibus enormes, né, e querem reproduzir isso aqui no Brasil. No Brasil a gente não tem estrutura de estrada, etc., para fazer isso, né? Para você andar só por estrada lisinha, igual tem aqui em São Paulo e alguns outros lugares, acho que você não vai fazer um campismo de verdade. Você veja, eu que sou apaixonado por esses ônibus, acredito que conheço bem um carro desse, eu nunca faria um motorhome em cima de um Flecha Azul. Se eu precisasse de um motorhome muito grande para a família, assim, eu procuraria outro tipo de ônibus para fazer isso, tá? O que eu faria para mim, gostaria, se eu tivesse dinheiro hoje em dia, eu faria, seria uma F4000 4x4 motorhome. Isso eu faria. Mas um ônibus desse eu não faria. É a minha opinião, entendeu? Talvez até tirar uma parte da bancada, colocar um assento mais confortável lá atrás, né? Montar como se fosse um lugarzinho ali para ter um micro-ondas, etc., para você viajar com a família e ter mais conforto. Até aí eu até posso concordar. Mais do que isso, eu particularmente não faria no Flecha Azul, né? E pôr para trabalhar, pode pôr para trabalhar, aí é um outro negócio aí que surgiu, né? Uma lenda que surgiu faz algum tempo, né? A questão das histórias contadas pela metade, né? Então, de vez em quando aparecia gente aí falando, esses ônibus não podem mais rodar. Não é que não pode mais rodar, não podem mais trabalhar. Rodar pode, só que você pode rodar como um particular, né? Ainda assim, existem algumas brechas na lei. Tentaram fazer várias coisas pouco tempo atrás, aí, alguns anos atrás, saíram umas liminares, montaram aí umas empresas. Como essas liminares foram conseguidas, não cabe a mim levantar esse tipo de questão. E tinha gente colocando flecha lá, deu descarga. Tinha gente colocando flecha para trabalhar, né? Não sei se é também uma questão só de lei, né? É uma questão também de bom senso, né? Eu acho que realmente no Brasil existe um lobby, as leis para a questão de empresas de transporte, existe um lobby para isso aí ficar nas mãos de poucas pessoas, é a minha visão. Mas, além disso, também tem que ter bom senso, né? Um ônibus, mesmo esse daqui, que é um dos últimos, né, 97, eu acho que para pôr para trabalhar não faz muito sentido, né? Até mesmo no tocante à mão de obra, né? Quem vai dirigir, etc., né? Já está começando, né? Quem era mesmo piloto de ônibus assim já está ficando também de idade, etc. Então, não sei não, tá? Eu acredito que existem máquinas mais interessantes para você pôr para trabalhar hoje em dia. Se o Flecha Azul tivesse continuado, né, tivesse dado sequência no conceito, no design, etc., né, então vamos dizer, a gente tivesse hoje em dia aí um maquinário Scania de primeira, uma carroceria de alumínio mais ou menos igual a essa, né, podia ter com 3 eixos, como foi o Estrelão, mas também ter os ônibus menores, e assim por diante, eu acredito que seria algo mais interessante, mais viável, né? Esse ônibus aqui eu vejo como algo clássico. Quem tem condição de comprar um ônibus desse para ficar parado na garagem, né? E pagar o licenciamento todo ano, ótimo. Se não tem, não pode fazer nada, né? Mas comprar para querer achar meios, né? Ficar fazendo, eu acho que não dá, na minha opinião, tá bom?
Então eu espero ter ajudado. Deixe nos comentários a opinião de vocês também, né? Não sei se a maneira que eu coloquei as coisas foi um pouco dura demais, né? Mas eu acredito sim que existem veículos, Flecha Azul é um deles, que fica muito, assim, emblematicamente marcado, como eu dei os exemplos aí do táxi do aeroporto, da ambulância do IANSP, do carro da funerária. Quem é da época sabe, talvez até por nós termos poucos carros no Brasil naquela época, né? E o Flecha Azul ficou marcado dessa maneira também. Tá bom, gente? Vamos dar uma aceleradinha aqui para finalizar. Até a próxima, pessoal. Abraço. Esta garagem é de peso.